Paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite no canal Abrindo a Bíblia. Quero dar uma boa noite para vocês, vos saudar mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós fiquemos um tempo ausentes, sem gravar vídeos, por conta da Covid, né? Nós contraímos, eu e toda a minha família, nós contraímos a Covid pela segunda vez. E devido a isso, algumas outras situações, nós ficamos um tempo sem gravar vídeo. E hoje, acabei de chegar do culto da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E, irmãos, eu queria falar com vocês num vídeo curto, mas espero ser bem explicativo naquilo que eu vou dizer, bem objetivo naquilo que eu vou dizer. Porque, na realidade, eu vou comentar pouca coisa, eu vou ler mais textos bíblicos sobre o assunto. Aqui quem fala é a Bíblia que fala. Tanto é que o canal é @abrindo a Bíblia. Queridos irmãos, hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada e tem um tópico da nossa revista, que foi a lição de hoje, A Lei e os Evangelhos Revelam a Jesus, interessantíssimo. Talvez você nunca se fez essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta não só uma, mas várias vezes, principalmente no início da minha fé. Eu não sou assim, então, não tenho uma carreira tão prolongada espiritual, né? Mas eu já tenho uma certa maturidade no que tange ao servir a Cristo, né? Já tenho aí pouco mais de 10 anos que eu sou cristão, eu tenho 32 anos de idade, então eu já tenho lido a Bíblia algumas vezes, né? E com isso, irmãos, na leitura, quando eu fiz a minha primeira leitura da Bíblia, no Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, eu me deparei com algumas situações de textos no Novo Testamento dizendo que a salvação é pela graça, na pessoa bendita de Jesus. E às vezes eu me perguntava, porque a igreja que eu frequento, ela é dispensacionalista, e eu também sou dispensacionalista, tenho essa visão das 7 dispensações. E com isso, às vezes, eu me perguntava, mas no Antigo Testamento, como se dava a salvação das pessoas que viveram antes de Cristo, antes da encarnação, certo? Como se dava? Aí isso me motivava a estudar mais a Bíblia, nunca me trouxe questionamentos internos referente à confrontação da palavra. Mas, pelo contrário, o Espírito Santo me movia a ler, ainda me move a ler dia após dia, a meditar na palavra do Senhor e a buscar dentro da palavra as respostas. Porque, além de nós lermos a Bíblia, ela também tem lições práticas para a nossa vida. Então, a gente tem que ler, reler, meditar e realmente perseverar naquilo que temos como objetivo. O meu objetivo cada dia mais me aprofundar na palavra do Senhor, e hoje não é diferente, trazer aqui para vocês aqui um assunto, embora seja complexo, mas a Bíblia nos traz clareza sobre o tema, né? A lei e a fé, tem um tópico aqui que fala sobre a lei e a fé cristã. Bom, nós podemos pensar o seguinte, como se dava então o processo da salvação no Antigo Testamento, certo? E interessante que o texto-áureo da nossa lição aqui é justamente o chamar Israel. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad, né? Que ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, por isso que a Bíblia nos motiva a estudar, porque se nós formos, esse texto, irmãos, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é praticamente que o texto áureo dos judeus. É o texto áureo dos judeus. Porque eles dizem que Deus é um absoluto. Mas dentro da revelação progressiva, no que tange a palavra do Senhor, ela é uma revelação progressiva, nós vamos encontrar a Trindade declarada com clareza no Novo Testamento. Certo? Então esse texto também é um texto muito interessante. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês um pouco é a respeito da salvação. Como então se dava a salvação no período da lei, sendo que nós somos dispensacionalistas, eu sou dispensacionalista, tá? Acredito nas 7 dispensações, acredito que hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça,
certo? E ela se iniciou a partir da morte de Cristo, certo? Mas então, existe uma pergunta que não quer calar. Como se dava a salvação no Antigo Testamento, sendo que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Bom, Cristo, nós vemos Cristo no Antigo Testamento não de forma clara, mas em diversas figuras e símbolos nós vemos a pessoa de Cristo declarada ali escancaradamente, certo? A pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, é aquele negócio, irmãos, do Antigo Testamento para o Novo. É o tipo e o antítipo. A arca representa Cristo. A arca é o tipo de Cristo. O sacrifício de Deus, o primeiro sacrifício que Deus fez para cobrir a nudez de Adão e Eva, imolando aquele animal, pelo qual muitos dizem que é um cordeiro, é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo, certo? Então nós vemos Josué, que no grego é o mesmo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Nosso Senhor Jesus. Então todas essas pessoas no Antigo Testamento eram e são um tipo de Cristo, um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. Mas a pergunta é, se a lei não salva, como as pessoas do Antigo Testamento se salvaram? Eu preciso deixar bem claro aqui, irmãos. Todo o processo de salvação, a salvação sempre foi por graça. Nunca foi pelas obras da lei, nunca foi pela observância da lei, tá? Porque a lei, ela abrange 613 pontos. E o homem, um dos homens mais piedosos, chegou a cumprir 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa. Dos 613 pontos, ele chegou a cumprir 200 e alguma coisa aí. Não me lembro exatamente. Mas certo é que o homem mais piedoso que seja, ele não consegue passar os 10 pontos básicos da lei de Deus, que são o decálogo, que é os 10 mandamentos. Entende? Agora imagina cumprir 613 pontos. Por isso que é impossível o homem ser justificado por intermédio da lei. A lei nos serviu como tutor, simplesmente para nos apontar a Cristo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele tinha como objetivo único de apontar para Cristo. Se nós formos ler Jeremias, capítulo de número 31, olha só que coisa interessante que fala aqui. Jeremias 31, dos versos 31 a 35, olha só. Aqui quem fala é a Bíblia, irmãos. Eis que vem dias, diz o Senhor, nos quais farei um novo convênio com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não com o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela sua mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto. Bem que fui eu um marido para eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei em seus corações. Olha, e serei eu a eles por Deus e eles me serão por povo. Então aqui Deus está falando para o profeta Isaías declarar para a nação de Israel e para todos nós que haveria de se cumprir dias em que o Senhor estabeleceria um novo convênio, um novo pacto, não escrito mais em tábuas de pedra, mas sim em nossos corações. E, irmãos, olha só que coisa interessante. Dito isto, nós começamos a observar como se dava então o processo de salvação no Antigo Testamento, se a salvação é pela graça. Nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 6 deixa isso bem claro. Nós somos justificados pela fé, irmãos. Então o segredo de nós o segredo não. Então para nós respondermos a esta pergunta, como se dava o processo de salvação no Antigo Testamento? Sendo que a salvação sempre foi por graça.
Sempre foi por graça e sempre será por graça, não por obras da carne, não por observância da lei, não por sacrifício humano, não por esforço próprio nosso, não por mérito nosso, mas sim por graça. Efésios 2:8. Efésios 2:8. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. Lembra do que diz lá em Gênesis, capítulo de número 15? Capítulo de número 15, versículo de número 6? Olha só que coisa interessante que diz aqui, irmãos. Para poder confirmar aquilo que eu estou falando. Tá? Aqui quem fala, quem confirma é a Bíblia. As pessoas eram salvas no Antigo Testamento através da fé. Através da fé na promessa de que haveria de vir o Messias. Eles acreditavam na promessa de um Messias, de um que viria resgatar a humanidade. Tá? Olha só o que diz a respeito do pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E ele, Abraão, creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé. Pela fé. Porque as pessoas do Antigo Testamento, eles sabiam que haveria de vir um Messias. Até mesmo a cidade, Belém, foi citada. Até mesmo da onde o Messias, o Salvador do mundo, haveria de nascer. Foi citada por Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Foi citado ali. Então, irmãos, todo o processo de salvação sempre foi pela fé. O homem jamais seria salvo pela lei ou por algum sacrifício animal, tá bom? Olha, ponto interessante também. O sangue do animal no Antigo Testamento, ele não perdoava pecados, pelo contrário, ele só cobria os pecados. Ele só cobria os pecados do homem. Aquele animal era imolado, o sangue aspergido, para cobrir o pecado daquele homem, e não para perdoar ele do pecado. Porque se fosse assim, para perdoar do pecado, qual seria o sentido do sacrifício de Cristo? Tá? Lembra do que João declarou em João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo? Não, que tira o pecado do mundo. Tá? Que tira o pecado do mundo. É um ato absoluto. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, olha só que coisa interessante. Hebreus capítulo de número 9, tem várias bíblias aqui abertas para me auxiliar. Hebreus capítulo de número 9, do versículo 11 ao 15, olha só que coisa interessante. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção, aleluia. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, queridos irmãos, a lei nada mais serviu simplesmente para poder apontar o pecado do ser humano. Imagina o ser humano vivendo sem lei neste mundo, sem ter a consciência do que é certo e do que é errado. Deus estabelece então o decálogo, os 10 mandamentos, dentre eles, 9 deles são citados no Novo Testamento como ponto de cumprirmos, tá? Exceto um deles não é citado no Novo Testamento, então é justamente o dia do sábado, a guarda do sábado. Sendo assim, nós não guardamos o sábado, porque ele não é citado como mandamento no Novo Testamento. Dos 10 mandamentos ali no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, são repetidos 9 no Novo Testamento. Então estão em vigência, estão para nós cumprirmos ainda, certo? Mas dos 10, 9, um deles não são citados, não é citado, que é justamente o dia de sábado. A lei, irmãos, veio para apontar a pessoa bendita de Cristo. E todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos mediante a fé, na promessa.
Mediante a fé na promessa. É a Bíblia que responde, queridos irmãos. Não é um achismo da minha parte, não é um pensamento próprio meu, mas é a própria palavra de Deus. Olha só, o texto glorioso de Hebreus capítulo 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Olha só o que diz a partir do versículo 1. Ora, a fé, está explicado isso aqui, queridos irmãos. Por isso que é citado isso aqui justamente na galeria dos heróis da fé, que foram homens que viveram no Antigo Testamento. Olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eles esperavam o cumprimento da promessa, mas eles não chegaram a ver o cumprimento dessa promessa, que era o Messias, que era Jesus Cristo encarnado, o Verbo vivo de Deus. Tá? Então, olha só que coisa interessante. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Irmãos, é tudo pela fé. Tudo através da fé. Somos salvos, justificados por meio da fé. Romanos, capítulo de número 3, versículo 28 ao 31. Olha só que coisa interessante. É Bíblia, o canal é @abrindo a Bíblia. Olha só, do 28 ao 31, Romanos capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos justos, ou melhor, dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios, falando de nós aqui? Também dos gentios, certamente, o apóstolo Paulo falando. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, irmãos queridos e amados, a lei veio para poder apontar o pecado do ser humano e o ser humano reconhecer a sua abrangência no pecado e a sua insuficiência na observância da lei. Mas a promessa de Deus era que viria que nasceria tá? Da semente da mulher, a primeira profecia da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Então, irmãos, a promessa, todos os antigos, ou melhor, as pessoas do Antigo Testamento, viviam esperando esta promessa, que está declarada em Hebreus capítulo 11. Por isso que declara, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, eles esperavam, mas a certeza daquilo que não se vê. Para hoje nós, irmãos, vivemos na dispensação da graça. Temos que, existiam 3 tipos de divisões na lei: cerimoniais, civis e a lei moral. Hoje nós temos que observar a lei moral, porque Deus comunicou isso conosco. Não roubar, não matar, não tomar o nome de Deus em vão. Todas essas coisas foram enfatizadas, foram citadas, repetidas no Novo Testamento. E então estão em vigência hoje. Está entendendo? O sábado, ele pertence à lei cerimonial e não à lei moral. Por isso que ele não é repetido no Novo Testamento. Mas o justo, ou melhor, as pessoas do Antigo Testamento eram salvas por meio da fé, justificados pela fé. Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Salvos, irmãos, pela fé, tá bom? Então não há outro meio de salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Nós temos que exercer, nós temos que crer, tá bom? Eu concluo aqui lendo alguns textos da Bíblia em Gálatas, tá bom? Gálatas capítulo de número 3, dos versos 15 ao 29. Eu vou ler aqui só para a gente concluir o vídeo, tá? Mas a Bíblia, ela explica essa situação para a gente, tá bom? Irmãos, como o homem fala, se a aliança de homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Olha só o apóstolo Paulo explicando para nós aqui, ó. E a sua descendência. Não diz e as descendências,
como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é inválida, de forma a abolir a promessa. Olha só, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que é a lei? O apóstolo Paulo levanta uma pergunta e ele responde: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, Moisés. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Olha essa coisa interessante. Logo a lei é contra as promessas de Deus? Uma pergunta. A resposta é: de maneira nenhuma. Por quê? Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Se a lei pudesse vivificar o homem, salvar o homem, a justiça seria pela lei e não pela graça. E não seríamos nós justificados pela graça, pela fé em Cristo, e sim justificados pela lei. Mas Paulo diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor ou de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há, olha só que interessante, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, herdeiros de Abraão, descendência de Abraão não são os judeus. Descendentes de Abraão são todos que creem na pessoa de Jesus Cristo, porque Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que esse vídeo aqui traga clareza para você, compreensão a respeito da salvação no Antigo Testamento, que a salvação não era por observância da lei, não era